Bom, então, como eu fui apresentado, eu faço parte do Grupo EI, parte ali da produção. Tenho estudado modelos de negócio de economia circular. Hoje eu vou poder falar uma parte, né, disso, falar um pouco de serviços. E aí vocês vão ver que eu vou estar sempre puxando para produtos como serviço. Vou tentar sair um pouco fora dos serviços puros e plenos e tentar pensar como que um produto pode se transformar em um serviço, e vamos pensando isso aí junto. Além do doutorado aqui, eu sou professor no INSPER, dou aula na engenharia lá no primeiro semestre, relacionado a desenvolvimento de produtos físicos. Então acho que daí vem um pouquinho desse interesse de conhecer e entender os produtos e cada vez mais relacionar eles com os serviços. Bom, obrigado a todo mundo pela presença. E eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o Sankaton. Para mim foi bem legal ter sido convidado, agradeço bastante o convite. Eu sou nascido em Araraquara, mas me considero quase que um cidadão são-carlense também. Já faz 10 anos que eu estou por aqui, cheguei em 2008. Fiz produção aqui, né, fiz mestrado aqui e agora estou fazendo doutorado aqui. E eu achei bem legal a proposta do Sankaton, que é pensar São Carlos, não só pensar São Carlos, mas como agir em São Carlos para o desenvolvimento de novos serviços, novos negócios, focando nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E isso faz com que a gente tenha que olhar para o futuro, não para o futuro tão próximo, mas para um futuro para 2030, um futuro mais longo, que a gente tem que talvez pensar um pouquinho mais estrategicamente, olhar o que está acontecendo em outros países para conseguir trazer para a gente nas nossas soluções. Então, é mais ou menos assim que eu preparei a apresentação. Vou começar falando um pouquinho do que a gente já tem dessa visão para 2030, em outros países, né, o que a gente já pode imaginar para 2030. Depois disso, eu vou trazer um pouquinho essa discussão para São Carlos, tentar a gente imaginar junto que tipo de serviço, que tipo de produto a gente poderia fazer uma espécie de benchmarking de fora, e depois mostrar 3 casos com foco no modelo de negócio desses 3 casos, e aí a gente fica aberto para trocar ideia, também trocar ideia durante a apresentação, se for o caso. Então, só uma primeira especulação aí, alguns jeitos de a gente olhar essa estratégia de serviços. Eu imagino que essas palavras que estão aqui no quadro, elas podem fazer vocês pensar em algumas soluções que já existem. Produto como serviço, sistema produto-serviço, que é algo que mais a academia se refere a essas soluções. Soluções integradas, servitização, hardware como serviço, economia de compartilhamento, desmaterialização. O objetivo talvez seja mostrar que está havendo uma transição da dependência dos produtos para o uso dos serviços que esses produtos fazem, né? Então isso aqui é só para a gente começar a dar uma introdução na palestra, nessa conversa, sobre essa conexão entre produtos e serviços. E aí a gente começa a olhar para 2030. Esse livro aqui, Waste to Wealth, do desperdício à riqueza, que é um livro feito por 2 autores da Accenture, eles começaram a olhar mundialmente quais são os desperdícios sistêmicos que a gente tem. Na palestra do Aldo, que foi na terça, ele falou bastante sobre economia circular, falou bastante sobre uma transição sistêmica, né, onde atualmente a gente vive num sistema linear, take, make, dispose, pegar o material, transformar esse material, fazer o que a gente precisa para transformar ele num produto, utilizar esse produto até que ele chegue à sua fadiga e depois jogar fora, e isso vai para o lixo. E esses autores eles foram buscar 4 tipos de desperdício sistêmico pensando nessa lógica linear do sistema. O primeiro desperdício sistêmico, né, daí a gente começa a pensar no ciclo de vida desses produtos, né, a gente não pensa só na parte do uso, a gente começa a pensar no ciclo de vida todo do produto. Em determinado momento, somente próximo aqui ao uso do produto, existe uma oportunidade de 6 trilhões, isso aqui ele está falando no mundo, pensando de 2015 a 2030, existe uma oportunidade de negócio
0,6 trilhões se a gente conseguir eliminar a capacidade desperdiçada dos produtos que estão parados, aumentando o uso desses produtos e viabilizando a posse compartilhada. Para dar dois exemplos, são 4 tipos de desperdícios, mas esse talvez seja o tipo de desperdício que a gente vai tratar melhor aqui no talk de hoje. Para dar uma cara para esses tipos de desperdícios, vou trazer 2 dados. Esses dados são da Fundação Ellen MacArthur, eles estão focados agora na Europa. E aí também já vou falar um negócio, né? Bastante coisa do que eu vou trazer aqui, às vezes vem dos Estados Unidos, às vezes vem dado da Europa, às vezes vem dado mundial. E a gente vai ter que fazer imaginar se isso vale para o Brasil, até quanto que isso vale para o Brasil, mas eu tendo a achar que são relevantes para o Brasil também. Onde, por exemplo, 92% do tempo os carros estão estacionados. Eu acho que pra gente isso não é muito diferente. Eu tenho um carro, eu moro em São Paulo e São Carlos. O meu carro ele fica aqui em São Carlos, a maior parte do tempo ele fica parado lá na frente de casa, sem muito uso. E aqui os escritórios, eles passam 50% a 65% do tempo deles sem uso. Isso não só considerando a noite e o horário que ninguém está trabalhando, mas também considerando o horário de trabalho. A gente não precisa nem ir muito longe para imaginar capacidade ociosa em lugares de trabalho, lugares de estudo. Aqui na USP também a gente pode ver alguns lugares que não estão sendo usados. Então, uma oportunidade de eliminar a capacidade desperdiçada. E aí vamos pensando, né? Será que a gente poderia já pensar em alguns serviços para ir eliminando esses espaços que não estão sendo usados, esses produtos que não estão sendo usados? Além desse desperdício sistêmico de produtos e lugares parados, a gente tem outras três grandes áreas de desperdícios sistêmicos. Não vai estar necessariamente no foco do que eu vou falar hoje, mas eles se conectam bem. Por exemplo, aqui, eliminar ciclos de vida desperdiçado. A gente tende a desenvolver produtos não para durar muito, mas para durar o tempo necessário possível para de repente a gente conseguir vender outro produto, né? Muitas empresas elas fazem isso porque dependem da venda do produto a cada X tempo para conseguir gerar fluxo de caixa, para conseguir gerar lucro e renda. Se, por exemplo, a gente conseguir servitizar os produtos, talvez a gente comece a desenvolver produtos que durem mais. Não é bem o foco, porém quando a gente servitiza, quando a gente desenvolve um produto como serviço, talvez a gente tenha mais interesse em desenvolver ele durando mais. Afinal, esse produto vai ser nosso e a gente não quer agora que ele quebre. Talvez antes a gente quisesse que ele quebrasse. Outra conexão que a gente pode fazer é quanto aos recursos, energia e material renovável. Sendo a gente dono do produto, imaginar um carro, e se a gente desenvolvesse esse carro para de repente fazer com que determinadas partes, por exemplo o motor dele fosse atualizável, então eu pego a carcaça, mantenho grande parte, né, dos materiais ali e consigo trocar o motor daquele carro. De repente, de tempos em tempos, eu poderia colocar ou motores mais eficientes ou até transformar aquele motor em um motor elétrico. É possível, né? Pelo menos na nossa imaginação é possível. Lógico que para a engenharia isso não é tão fácil, mas dá para fazer. E talvez se a gente mudar sistemicamente o jeito de produzir os nossos produtos, os nossos serviços, a gente pode também ter ganhos nos recursos desperdiçados, energia e material renovável. Então, a gente vai falar mais aqui sobre os serviços, os produtos como serviços, mas eu acho que a mensagem aqui é que existe bastante sinergia entre os outros desperdícios sistêmicos que a gente tem, os desperdícios do meio de produção, take, make, dispose, né? Pegar, fazer e jogar fora. Então, é uma espécie de começar a pensar sistemicamente, poder olhar para 2030 faz muito sentido, porque a gente pode pensar estrategicamente em que tipo de solução que a gente quer trazer e aplicar aqui para São Carlos, que é o caso do Sancaton. Beleza. Vamos continuar falando sobre 2030. O Fórum Econômico Mundial fez 8 predições para 2030, né, imaginando como seria 2030.
E a primeira predição deles, é lógico, especulando o futuro, é uma espécie de imaginar como que o futuro poderia ser, para a gente pensar como que o futuro poderia ser. Não era para crescer, claro. Todos os produtos terão se tornado serviços, foi a predição número 1 deles. Em 2030, uma possível visão de futuro é que todos os produtos terão se tornado serviços. E aí, existe um texto que foi feito pela Ida Auken. Ela é membro do parlamento dinamarquês e membro do parlamento europeu, era pelo menos na época, não tenho certeza se agora. E eu coloquei essa marquinha aqui porque eu sugiro bastante a leitura do texto, então depois se vocês quiserem abrir aí no celular de vocês, deixar guardado e depois ler. Ela fez esse texto, conectado a essa predição de que todos os produtos serão se tornados serviços, falando: bem-vindo a 2030, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma privacidade e a vida nunca foi melhor. Então eu trouxe alguns elementos do texto para a gente ir imaginando, especulativamente, como poderia ser 2030 pensando num mundo de serviços. Tem determinado momento do texto que ela fala assim: na nossa cidade a gente não paga nenhum aluguel, porque alguma outra pessoa está usando o nosso espaço livre, sempre que a gente não está precisando. Dá para imaginar, novamente, vou dar uns exemplos meus aqui. Moro parte do tempo aqui, moro parte do tempo em outra cidade. A minha casa, o meu quarto, a minha cama, ela fica lá vaga. A maior parte do meu tempo, aqui em São Carlos, ela fica vaga. Numa economia de compartilhamento, será que seria capaz, será que seria possível isso aqui? Acho que com a internet, acho que com esses desperdícios sistêmicos que a gente tem, pode ser que sim. Uma outra parte do texto: de vez em quando eu escolho cozinhar para mim mesmo. Pensando em entretenimento até, poder fazer um negócio gostoso que você quer comer. É fácil. O equipamento necessário é entregue em minha porta em minutos. Então, imagina, você não ter que ser dono das panelas, você não ter que ser dono de todos os elementos de cozinha. E eu acho que até no texto ela especula da seguinte forma: eu só teria que pegar no aplicativo, definir mais ou menos o que eu quero comer, o aplicativo iria me ajudar a definir que tipo de utensílios que eu preciso, e um drone iria trazer aqueles utensílios para minha casa. Eu ia poder cozinhar, possivelmente esse drone poderia trazer até os ingredientes. Eu iria poder cozinhar, após o uso, põe lá, o drone pega e leva embora. É possível, a tecnologia que a gente está desenvolvendo, ainda mais se você pensar para daqui 12 anos, é possível, mas é mais uma questão de mudança de conceito, mais uma questão de mudança de como encorar o mundo. Eu acho que essa é mais ou menos o objetivo dessa predição. Outro ponto do texto: quando produtos são transformados em serviços, ninguém tem interesse em coisas com vida útil curta. Imaginando que se a gente vai contratar serviço e não comprar produto, alguém vai ser ainda dono desse produto, que possivelmente vai ser a pessoa que vai estar te fornecendo o serviço. Ela quer que aquele produto quebre? Acredito que não. Antes, quando de repente você comprava um garfo, e o lucro da empresa ou as entradas para a empresa iam toda vez que você comprasse um novo garfo, se esse garfo quebrasse, até que não era mau negócio para ele. Agora, no entanto, se ele está te fornecendo esse utensílio, esse garfo quebrar vira custo. Então, pensando em 2030, nesse futuro possível, ninguém tem interesse em coisas com vida útil curta, porque não é interessante monetariamente, e ser interessante monetariamente faz grande parte do jogo. Tem mais um, que é sobre comprar, sobre o ato de comprar. Ela fala assim: comprar, não consigo me lembrar o que é isso. Para a maior parte de nós, comprar se transformou em escolher coisas para usar. Então, cada vez menos naquele ato de ir lá e comprar, cada vez mais no objetivo de pensar na experiência que você vai ter e pensar como que vai ser o uso e poder acessar determinado produto como serviço, e muito possivelmente devolvendo esse produto para que outra pessoa use. E aí, como nem tudo é tudo bom, tem essa parte que inclusive ela chama atenção aqui no texto, eu não tenho nenhuma privacidade. De vez em quando eu fico irritada com o fato de que eu não tenho nenhuma privacidade real, que é a possibilidade do outro lado. Se todos esses produtos vão ser servitizados, se possivelmente esses produtos vão estar todos instrumentados
e de uma certa forma as plataformas vão estar pegando toda hora os seus dados de uso, afinal a plataforma quer saber como que as pessoas usam para poder oferecer melhor serviço para você. De uma certa forma, a nossa privacidade vai ser um tema mais difícil. De uma certa forma, todos os fornecedores de serviço vão passar a ter conhecimento sobre quem você é, sobre o que você faz, como você consome e tudo mais. E a gente tem visto bastante que muitas vezes esses dados acabam escapando, né, sem querer. E possivelmente a gente vai ter um problema de privacidade. Eu acho que o papo aí do texto é o seguinte, eu não tenho nada, eu não tenho privacidade, que é algo ruim, é algo que a gente começa a ser relevante, que a gente tem cada vez mais pensar, mas possivelmente essa visão de futuro pode ser uma visão legal e talvez a gente possa resolver isso aqui, não é bem o foco de hoje, mas é só para falar que nem tudo são flores. Beleza? Então, eu vou fazer uma transição de 2030 para tentar puxar o que na realidade já está acontecendo e falar que, apesar de estar tentando falar que é algo novo, essa transição de produto como serviço ela já vem acontecendo, é uma realidade, é imperativo e já há uma transição entre as empresas que fazem produtos aqui para grupo de empresas, né, para empresas conectadas que entregam o serviço do outro lado. E aí talvez seja legal agora dar uma separada melhor no que cada um quer dizer, porque nem sempre o conceito de produto e serviço fica necessariamente claro. E aí é uma tentativa de deixar um pouco mais claro o produto tendendo ao que é tangível, ao que é físico, como o resultado da síntese de um processo, onde o valor é criado pela transferência da posse. Então, a transferência da posse é muito importante. Comprar, era seu, agora é meu, o dinheiro transfere e aí o valor está sendo criado nessa hora, na posse desse resultado, que é a síntese do processo. Então, a gente está falando de produtos como coisas físicas, substantivo. E cada vez mais indo para o verbo, cada vez mais indo para o elemento intangível, né? Que aqui fala quando um stakeholder faz determinada atividade em nome do outro. Um serviço nada mais é do que você tem uma necessidade que você quer que faça, por exemplo, você quer que podem à frente da sua casa, você vai lá, né, contrata alguém e essa pessoa está realizando um serviço. Naquele momento ele está fazendo alguma coisa que você poderia fazer, mas você gostaria que outra pessoa fizesse, talvez pelo tempo, e está cada vez mais próximo ao verbo. O valor ele é criado no exato momento. Né? O valor está sendo criado no momento que a pessoa está lá fazendo aquela atividade. É mais longo, tem mais uma questão de experiência, tem mais uma questão de relacionamento, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Aqui não que não existe um relacionamento para você conseguir vender um produto, a gente sabe que nem sempre é fácil vender um produto, mas no serviço tende a ser mais concomitante, tende a experiência ser algo mais importante. E essa transição ela já está acontecendo, né? Agora falando um pouquinho mais de agora, um pouquinho mais de antes também. Os millennials, eu acho que eu não sou, mas talvez parte de nós aqui sejamos, já estão menos ligados à posse de produtos. E eu acho que, bom, apesar de eu não acho que eu não me encaixo aqui nos millennials, eu acho que eu faço parte da outra parte da frase, de estar menos ligado à posse de produtos. Se eu me comparar de repente com os meus pais, eu já vejo que, por exemplo, ter uma casa, ter um carro, cada vez tem sido talvez um interesse menor. Determinados produtos, né, ter um smartphone talvez seja ainda meio difícil não ter. E um dado que talvez mostre isso, esse dado é americano, um pouquinho difícil de ler esse gráfico de uma vez, mas vamos lá. Esse tracejado aqui em cima, ele fala as ownership rates, as taxas de posse, em 98 a 2001. Então, né, naquela época a geração X estava mais nova, por isso que tem essa diferença. Mas de qualquer forma, as pessoas que tinham essa idade, elas tinham posse de casa, isso. Elas já tinham casa muito antes. Isso próximo a 2001. Os baby boomers estão ficando mais velhos, geração mais velha. Mas de qualquer forma, as pessoas mais novas elas já tinham casa antes. Agora, de 2011 a 2014, considerando os millennials,
a quantidade de gente nessa mesma idade, né, que era a geração X antigamente, que tem casa, já diminuiu bastante. Tá, é lógico que isso é uma simplificação da realidade, a gente pode estar falando de outros vários problemas até sociais que acontecem concomitantemente, mas dá para se ler de uma certa forma, e eu acho que eu faço inferência das pessoas que eu vejo próximo de mim, que os millennials têm menos interesse em ser dono das coisas. Tem um outro gráfico que é bem legal, que ele mostra a taxa de posse de casa dos millennials caindo e a taxa de millennials investindo dinheiro em educação, que é um serviço, subindo pra caramba, nos Estados Unidos. Então, a taxa de querer, sonho da casa própria com 28 anos de idade, caindo. O sonho de ter uma graduação, uma pós, né, ter acesso a determinados serviços, crescendo certas experiências, sei lá, pular de paraquedas, etc. Então, talvez essa mudança nas pessoas já esteja acontecendo. Outra coisa que já é realidade, quanto agora, né, saindo das pessoas, indo para as organizações que fazem os produtos, que prestam serviços, etc. A maior fatia de custos, e aí a gente pode olhar para um lado como custo e por outro lado como valor potencial, já está no serviço. E aí aqui eu trago dois exemplos, e olha, só dar uma olhada aqui, né? Os dados são de 99 ali, né? Então, já era uma realidade atrás e acho que já dá para ver um negócio aqui do computador pessoal. Pensar em dois mercados, tem o mercado B2C, Business to Consumers, né? E o B2B ali à direita. O custo do produto, né? Era um computador desktop na época, né? Acho que agora, se você quer fazer, talvez seria um notebook, laptop. O custo do desktop, quanto a todo o ciclo de vida dele, então quanto ao suporte necessário, quanto aos custos administrativos para conseguir fazer que a empresa que vende o produto operar, quanto à rede, então quanto a acessar a internet, o custo do produto era bem menor em relação a todos esses outros aqui que são serviços. Então já é uma realidade já no mercado, por exemplo, de computador pessoal, e eu estava pensando antes de vir para cá, eu acho que se atualizar isso aqui, ó, o custo do produto, a despesa total é 5 vezes o custo do produto. Eu estava pensando agora, se a gente pegar talvez um laptop também e fizesse a mesma, eu acho que o custo do laptop ainda abaixou mais. Né? Se a gente pegar todos os... quanto custa para você acessar a internet mensalmente? Pega lá na República, divide por todo mundo, é o quanto que você está custando, né, de acessar a internet. Às vezes que quebra. Todos os pacotes Office e outros pacotes que ou você está pagando ou a USP está pagando para que a gente acesse, ou algum outro terceiro está pagando para que a gente acesse. Os custos do ciclo de vida para a gente usar aquele produto tendem a estar muito mais ligados nos serviços do que no produto. Aqui em 99 já era 5 vezes, eu acho que hoje muito mais. Eu acho. E o outro, pensando no mercado B2B, de locomotiva, talvez em determinado momento tenha um consumidor, mas acho que a maior parte do mercado é B2B, a gente tem uma realidade ainda mais diferente, onde o custo de produzir a locomotiva, o custo do produto, ele está próximo, aqui está menos que, você está falando 21, está próximo a 5% do custo total para você fazer para os serviços para a locomotiva, então para manter ela funcionando, os serviços de frete, para a infraestrutura, que aqui é um pouco mais produto talvez, para a operação dos trens, né, se for trem de pessoa, trem de carga, para que isso fique operando, operações de parte administrativa, né, para manter isso aí com o novo dono do produto. Então já em 99, né, o custo de uma locomotiva era esse tanto, a possibilidade de serviços era muito maior. Então, outra ideia ali, a maior fatia dos custos e do valor potencial já está nos serviços. Então, talvez seja interessante a gente pensar em prestar os serviços possíveis para manter aquele produto funcionando, para que as pessoas utilizem aquele produto o maior tempo possível. E um terceiro ponto, que eu acho que tem bastante a ver agora, talvez eu vou começar a falar um pouquinho da parte de software, né? Tipo, tirei um pouquinho isso do meio, mas as plataformas, né? As plataformas de conexão, redes sociais, são importantes nessa transição, para que a gente consiga não depender do produto, quando a gente consegue compartilhar de repente, você ter acesso a um celular, você ter acesso
a rede é importante e a gente está cada vez mais conectados. Estamos cada vez mais conectados. Isso aqui são dados do Hootsuite, é uma plataforma de gestão de redes sociais, até onde eu conheço o Hootsuite. Você pode gerir as suas redes sociais utilizando essa plataforma. E aqui tem alguns dados legais, eu sei que tem bastante coisa de uma vez, mas a gente tem uns dados legais. Estamos próximos a 7,6 bilhões de pessoas, taxa de urbanização 55%, estamos cada vez mais morando em cidades cada vez mais próximos, isso viabiliza bastante coisa, e a expectativa é até 2030, 2050 isso aumentar bastante. Então, compartilhar produtos se torna cada vez mais real. Usuários de internet, passamos como mundo 53% de população, então mais da metade da população já tem acesso à internet. Isso está crescendo, mas pelo que eu vi quando eu estava procurando dado, eu achei que ia crescer mais, mas tem alguns lugares que parece que a infraestrutura ainda está bem longe, né? Mas, por exemplo, África, parecia que era próximo a 20%, mas de qualquer forma parece que o pessoal se vira muito bem lá com celular, né? Texto, SMS, então estão conectados. Redes sociais, aí 42%, isso aqui, né? 68% tem acesso a celular. Então, né, essa diferença entre eu acho que essas 15% aí, a pessoal está se virando da forma não tão antiga assim. Quando eu entrei na faculdade era assim, né? Ligar para o outro e mandar SMS, funciona também. Então a gente está cada vez mais conectado e talvez estando mais conectado seja possível a gente compartilhar mais esses produtos, a gente focar mais nos serviços que os produtos podem fazer. Então acho que como humanidade, né, acho que a ideia desse quadro aqui, que a gente como humanidade, a gente está passando por uma... reimaginando, né, repensando quem somos, o que temos. E aí eu trago o exemplo bem da furadeira, ter ou não ter. Uma furadeira, eu acho que é um bom exemplo de um produto ocioso. Quanto tempo do tempo útil de uma furadeira ela está lá de fato furando na casa de uma pessoa comum, uma pessoa normal. E fora que você tem que ter um lugar para guardar a furadeira. Se você não manter a furadeira, acondicionar ela da melhor forma possível, ela pode quebrar também. E às vezes você fez 2 furos, é possível que uma broca quebrou, é possível que você não sabe usar 100% aquela furadeira e acontece algum problema. Então eu acho que cada vez mais essa questão do ter ou não ter está batendo na cabeça das pessoas, e aqui a gente está falando de pessoas como indivíduo e das empresas também. Né? Se vale a pena ter aquele ativo ou se vale a pena ter o acesso ao serviço que aquele ativo faz. E eu tendo a achar que não ter. A gente quer o furo, a gente não quer a furadeira. A gente quer a solução. Eu quero ter um quadro lá na minha parede. Para ter um quadro na minha parede, eu vou ter que em determinado momento fazer um furo. Eu quero comprar uma furadeira? Não. Eu só quero ter um furo na minha parede para depois colocar o quadro e ficar lá bonitinho. Então, algumas palavras, né, alguns conceitos vão ficando cada vez mais importantes para a gente. A gente vai se aproximando da função que aquele produto faz, tentar entender qual que é a função daquele produto faz. Será que dá para fazer a função de outra forma? Né? Será que dá para desmaterializar aquela função de alguma forma? O produto é só um meio, né? Se desse para fazer um furo sem ter que ter uma furadeira, ótimo, não precisa da furadeira. Valor, né? O valor para as pessoas se torna cada vez mais importante no sentido de o que é um benefício para ela, o que ela gosta, o que ela vai absorver daquela furadeira ou daquele furo, qual que é a experiência que aquela pessoa está esperando, qual que é a experiência que aquela pessoa gostaria de ter, qual que é a experiência que aquela pessoa está disposta a pagar por. E às vezes, né, o pessoal que vai participar do Sankaton tem que desenvolver uma nova solução. Pensar na experiência e testar essa experiência, imaginar como seria, grande parte da jornada para desenvolver uma solução nova. Muitas vezes a gente erra e tem que sempre continuar pensando na experiência, conversar com o usuário, observar o usuário, ver como que ele se comporta e falar, puta, entendi, ele faz isso por causa disso.
e começar a pensar como poderia ser uma experiência e talvez facilitar o serviço para ele, lógico, às vezes um produto é importante, é parte da solução, muitas vezes um software é importante, é parte da solução, mas a gente tem que pensar nesse conglomerado todo de uma vez só. Relacionamento torna-se mais importante. Antes a gente talvez tinha um relacionamento antes da venda, né? Aquelas ligações para tentar vender, ou na loja para tentar vender. E aí depois, e esse era um relacionamento de conquista, talvez. E depois, se desse pau no produto, aquele relacionamento que ninguém gosta muito, que não está funcionando e tem que ir lá na assistência técnica. Talvez agora, né, por se tratar de algo que é menos pontual, algo que dure, a gente talvez esteja ficando cada vez mais próximo do nosso cliente, criando um relacionamento com ele. E por último, isso tem que ser encampado pelo modelo de negócio. Isso tem que fazer parte, isso tem que fazer sentido monetariamente falando para todas as partes que vão prestar aquele serviço no final das contas. Vai ter que ter ainda, se tiver um produto, vai ter que ter alguém que vai produzir esse produto? Vai. Esse cara tem que conseguir pagar as contas e ter uma entrada relativamente boa de dinheiro? Vai. Ele precisa disso. Vai ter alguém prestando serviço pensando no consumidor final? Vai. Esse cara, ele vai ter que fazer sentido monetariamente para ele? Sim. Ele vai ter que fazer determinadas atividades, ele vai ter determinadas responsabilidades. Só que vocês notem que cada vez mais o número de pessoas, o número de organizações envolvidas, e por isso também pessoas envolvidas, né? Organizações são pessoas no final das contas, acaba se tornando cada vez maior. E é importante entender o que é valor para cada uma dessas pessoas. Por que todas essas pessoas estariam envolvidas para entregar determinada solução?